Ai meu Deus, tem mais uma palestrinha, eu não aguento. Galerinha, vocês não tem nada que reclamar, velho. Vocês não tem nada que reclamar, vocês ficam aí o dia inteiro vendo Baby Shark, tchu, e agora vem reclamar. Sabe por que Titio vai oferecer uma palestrinha de primeira qualidade pra vocês? Cria vergonha, molecada. Levanta da cama, desliga o TikTok e ouçam Titio. Mas Titio, o que você vai falar pra gente a ponto de você merecer ser ouvido por nós? O que eu vou falar? Eu vou dar continuidade à nossa última aula. E professor, a última aula foi do quê? A última aula, mocinhos e mocinhas, foi a parte 1 da nossa discussão sobre o classicismo. Dessa vez, parte 2, nós vamos discutir sobre convenções clássicas renascentistas. Nossa, professor, convenção não é o mesmo que um acordo tácito, um acordo mútuo entre um grupo de pessoas? Isso mesmo, galerinha. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre alguns dos elementos que foram compartilhados por vários dos autores que compuseram essa corrente estética que ficou conhecida como classicismo, aliás. Olha, até o professor erra. Classicismo, beleza? Então vamos lá. Algumas considerações iniciais, pessoal. Algumas coisas que a gente precisa saber antes de dar continuidade à nossa palestra. Primeiro ponto, quando se diz que algo é clássico, a gente está fazendo referência ao fato de que esse algo, pessoal, é um modelo de perfeição. Ou seja, ele serve como uma unidade de medida, como um parâmetro para avaliar outras coisas. Quando eu digo que algo é belo, eu me pergunto, é belo tal qual o quê? É belo igual a Eliana, apresentadora do SBT, que todo mundo sabe é a mulher mais linda do mundo, ou é belo igual essa coisa é bela igual um dragão do avesso? E aí, é belo em relação a quê? Pessoal, a gente precisa de parâmetros para saber avaliar as coisas, tá? Não vai chamar ninguém de dragão do avesso, eu tô brincando, tá? Vocês têm educação. Mas galera, quando a gente está falando sobre parâmetros, na arte especificamente, os renascentistas, aqueles que compuseram o grupo de artistas da corrente estética que ficou conhecido como classicismo, quando nós nos referimos a algo como clássico, a gente quer dizer que aquele algo é, sim, dotado de qualidade e beleza tamanhas a ponto de fazer com que esse algo transcorra gerações, afinal de contas, as suas qualidades foram reconhecidas e as pessoas fizeram, fizeram questão de manter aquele algo. Como por exemplo, na literatura, pessoal, quando a gente diz um clássico, a gente pode estar se referindo, por exemplo, à poesia clássica. Ela é reconhecidamente repleta de qualidades. Por isso que nós temos obras, pessoal, que sobreviveram aos milênios. Geração após geração reconheceu naquela obra suas qualidades. Sabedores disso, eles se inspiraram nelas e construíram as suas próprias obras. Sempre que alguém vai criar, pessoal, a pessoa que cria precisa se inspirar. Se eu quero escrever um livro, não faz sentido eu escrever um livro sendo que eu nunca li um. Vocês estão entendendo? Eu preciso me inspirar, eu preciso de algo que me sirva como modelo. Eu quero escrever um livro, beleza, mas esse livro ele vai ser bom igual a qual? Eu vou fazer uma pintura, mas eu nunca vi uma pintura na minha vida. Não é possível. Nós precisamos de parâmetros. Nós precisamos de verdadeiros modelos. O que é, na concepção, no caso aqui dos renascentistas, belo? O que é, na concepção dos renascentistas, algo tido como perfeito? A ponto de aquele algo ser copiado e comunicado às outras pessoas. Professor, essa discussão está ficando muito abstrata, está ficando muito filosófica, está confuso. Calma.
nós vamos, ao longo da palestra, de pouquinho em pouquinho, destrinchando isso tudo que eu falei, que é um turbilhão de informações, eu reconheço, para ficar um pouco mais simples, tá? Fiquem tranquilos. Mas antes disso, segundo ponto. No terreno da literatura, a gente pode estar se referindo, ao mencionar o termo clássico, à poesia clássica, na qual, pessoal, eram valorizados alguns elementos, como o antropocentrismo e a racionalidade. Grosso modo, algumas das principais ideias de Platão e Aristóteles. Prometi para vocês que a gente ia destrinchar cada uma dessas coisinhas, então vamos lá, começando pelo conceito de antropocentrismo. Era uma vez um filósofo italiano chamado Pico della Mirandola, e em um de seus livros, que foi publicado apenas após a sua morte, de tão polêmico que ele era, ele defendeu o conceito de antropocentrismo. Esse texto, pessoal, essa obra em específico, talvez seja o pontapé inicial para a valorização do antropocentrismo. Professor, o que é antropocentrismo? Antropos refere-se ao homem, ao ser humano. Centrismo, o próprio nome já diz, centro. O homem no centro. No centro do que, professor? No centro das problemáticas em torno das quais esses artistas, esses filósofos vão estar preocupados, vão estar refletindo sobre, tá? Olha só esse textinho, pessoal, vou ler para vocês. Decretou então o ótimo artífice que aquele ao qual nada de próprio pudera dar, tivesse como privado tudo quanto fora partilhado por cada um dos demais. Assim, pois, tomou o homem essa obra de tipo indefinido, e tendo-o colocado no centro do universo, falou-lhes nesses termos: Aí ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar, nem um munus singular, precisamente para que o lugar, a imagem e as tarefas que reclamas para ti, tudo isso tenhas e realizes, mas pelo mérito de tua vontade, livre consentimento. As outras criaturas já foram prefixadas em sua constituição, pelas leis por nós estatuídas. Tu, porém, não estás coartado por amarra nenhuma, antes pela decisão do arbítrio, em cujas mãos te depositei, hás de predeterminar a tua compleição pessoal. Eu te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar daí, de todos os lados, de maneira mais cômoda, tudo que existe. Nossa Senhora, eu não posso mais ler sem óculos, estou cegueiro. Senhores e senhoras, esse texto é um tanto quanto difícil. Em primeiro lugar, por causa da organização de suas ideias bem complexas, e também por causa do linguajar, munus, estatuídas, compleição, misericórdia. Galera, apesar dessas palavras, eu acredito que vocês tenham entendido que está se fazendo referência aí ao livre-arbítrio. Eu falei para vocês que essa obra é polêmica, e ela é polêmica justamente porque ela trata do livre-arbítrio. Livre-arbítrio e antropocentrismo estão intimamente associados. Por quê? Quando o homem está no centro do universo, ele é o centro das preocupações, ele é o centro das atenções, e ele foi colocado no centro justamente porque ele é importante, afinal de contas ninguém ia se dedicar a algo, se preocupar com algo, se esse algo não tivesse valor algum. A partir do momento que o homem é colocado no centro do universo, esse mesmo homem de tão importante é ele próprio um objeto de importância que exerce suas influências. Ou seja, ele possui livre-arbítrio. O homem é importante e o homem, portanto, age de forma importante. Ele possui livre-arbítrio. Galera, o conceito de livre-arbítrio começa a ser tratado aqui. Até então, o mundo é mundo porque Deus quis, chove porque Deus quis, troveja porque Deus quis e o rio corre porque Deus quis. Essa é a percepção medieval.
principalmente a alta Idade Média. A percepção era de que tudo acontecia porque Deus quis, pronto, acabou. A partir do momento em que a ciência entra em voga e o papel do homem e sua inteligência passam a ser mais bem valorizados, surge aí a concepção de livre-arbítrio. O homem tem liberdade para fazer e ele faz porque é livre. Primeiro aspecto que pode ser identificado nas obras clássicas, classicistas, o conceito de antropocentrismo. Acabamos de ver um exemplo disso aqui, na obra de Pico della Mirandola. Moços e moças, termina aqui a primeira parte da nossa palestrinha. Espero vocês na segunda, tá? Não demorem, vão logo. Aproveitem que vocês estão aí no pique da Rede Globo e continuem a nossa palestrinha. Acompanhem comigo. Tchau, tchau e até 5 segundos.